do livro Iniciação à Viagem Astral, escrito pelo médium João Nunes Maia e o autor espiritual chamado Lancelin. Essa mensagem ela consta no prefácio desse livro e é assinado pelo espírito de Miramês. A palavra iniciação lembra-nos de imediato os grandes iniciados. Faz-nos recordar e visualizar os grandes homens que legaram traços de luz para a humanidade, através da conduta do dia a dia. A força do exemplo é como uma energia circulante, capaz de acordar os céticos e fazer andar os que dormem, levantar os caídos pela desilusão e alegrar os tristes. A concha evolutiva em que estamos presos torna difícil realizar o empenho do coração em ingressar nas hostes dos benfeitores maiores da espiritualidade. Requer de todos nós tempo e um esforço maior em todas as direções que conhecemos, em se tratando de educação, disciplina e amor. Querer alistar-se nessa escola de grandeza espiritual é a pretensão de muitos. Todavia, poucos conseguem respirar em meio a tantas contradições, com o mesmo sorriso de alegria, por estar subindo verticalmente, sonhando na terra com a libertação. O iniciado, nos dias em que vivemos no calendário da terra, deve procurar ser um super-homem, aquele que se expressa com sensatez na sequência dos dias, exemplificando as virtudes anunciadas pelos maiores e projetando outros meios de concordâncias para o equilíbrio da vida e dos corpos que a criação lhe empresta para evoluir no campo imenso da existência. O iniciado nos segredos da natureza e no complexo estupendo onde o amor se divide para ser entendido pelos homens, encontra a solução ou a explicação para tudo o que ocorre no mundo externo e interno em que vive. Ele começa a conhecer os caminhos por onde deve trilhar, com o máximo de cuidado e equilíbrio. O aluno do bem já purificou a sua mente de maneira que não é dado a pensamentos negativos, por ser conhecedor dos desastres que as ideias pesadas lhe causam, no macro e no micro-universo, que se interligam e que registram todos os seus sentimentos, devolvendo para o seu uso o que neles foi escrito com o lápis da vida. A caridade verdadeira deve ocupar as duas esferas de vida. Se doas um pão, não te esqueças da palavra de estímulo a quem recebe, sobre os meios de adquirir o seu sustento, sem permitir que tuas palavras possam parecer ofensivas. Se és refinado em provérbios que educam e instruem as criaturas, não te demores em compridas teorias, alcança, sem delongas, o objetivo e esforça-te para viver o que falas aos outros. Se a vaidade te incomoda, querendo mostrar tudo o que fazes de bom aos semelhantes, não te demores muito tempo nesse ambiente falso e inverte o interesse, vendo o que de melhor os outros estão fazendo. Educa-te por dentro, que a atmosfera de fora executará as mudanças externas. Toda subida pede conhecimento, e todo conhecimento requer amor. O corpo físico e os corpos sutis que o interpenetram são instrumentos que esperam da alma pensamentos puros para a orquestração elevada, sensibilizando todos os sentidos em refinadas melodias, nas quais a harmonia se assenta como base a sustentar a tranquilidade imperturbável.
Não deves iludir-te com facilidade apropriada aos incautos e aos nécios, buscando pôr a mão no salário a que fizestes jus. O desprendimento é fato nobre, que alegra aos anjos, mas para ser verdadeiro deve acompanhar a conduta moral nos contatos que muitas vezes surgirão em tua existência. A iniciação não é somente conhecer, o conhecimento completo está na prática. O aluno de medicina escuta nas aulas o verbo fluente do mestre, mas, depois, vai ao pé do leito confirmar o que ouviu. Se gostas somente de teoria e te sentes bem nisso, não prossigas com esta leitura. Fecha este livro e vai sonhar, até alguém bater de novo à tua porta. Precisamos de mãos esclarecidas, que operem sem murmúrios. Existem escolas filosóficas que dão as diretrizes para que seus seguidores atinjam a libertação, esquecendo-se, entretanto, da dosagem dos ensinamentos, o que leva seus discípulos ao fanatismo e ao proselitismo. Onde fica o equilíbrio indispensável à solidez do trabalho? E a sensatez que direciona esse trabalho no sentido da evolução? Toda a prática espiritual, todo o desenvolvimento psíquico busca por sintonia o silêncio. O iniciado deve procurar ser um homem perfeito em todos os aspectos da vida, que, se ofendido, não ofende, esquece. Se maltratado, não revida, ajuda a todos em seu caminho. Começa examinando hoje mesmo o que tens feito na vida e da vida que Deus te deu. O que tiver que ser consertado, conserta logo. Se não tens forças para tal, continua alimentando ideias de melhorar, que os céus operarão em ti com mais intensidade. A primeira coisa a fazer é limpar-te de hábitos e vícios, que são manifestações de inferioridade. Coloca a tua mente na universidade de Deus, os teus ouvidos na escola do bem ouvir, e a tua boca sob uma educação intensiva. Nunca deixes faltar atividades para tuas horas de folga. Nem percas tempo na vida que passa. Faze algo de bom, para que isso fique registrado na memória da vida e que não se esquece de nada. Dá o primeiro passo e, nas horas difíceis, assim como nos momentos felizes, não te esqueças da prece, companheira constante daquele que está no caminho da iniciação. Mirames.